Sejam bem-vindos a mais um Alta Valéria Experience e hoje nós estamos aqui com o Rogério Correia. Ele tem mais de 20 anos no mercado automotivo e ele é CEO e cofundador da Pitin. Rogério, nossa, muito obrigada por estar aqui. Antes só de você falar, deixa eu só dar um recadinho aqui para quem estiver aqui no final. Eu vou colocar uma lista de presenças aí, uma lista de presença para que vocês consigam colocar o nome ali, telefone, para concorrer a Fenalto 2024, tá bom? Vão ser, quem que vai concorrer? Quem participar do Alta Valéria Experience. Então vai ser esse Alta Valéria Experience e o próximo. E aí nós vamos fazer o sorteio no finalzinho de novembro pelo Instagram, tá bom? Seja bem-vindo, Rogério. Nossa, muito obrigada. Legal, boa noite a todos, pessoal, um prazer estar aqui com vocês, obrigado, Alê, ao Alta Valéria, pelo convite. Vou fazer um pedido, tá, pessoal? Quem conseguir abrir a câmera, nós estamos em poucas pessoas aqui, vai ser legal que vai dar para a gente interagir bastante, né, para a gente estar se vendo. Eu falo hoje em dia nesse mundo virtual, né, a gente já está muito distante, né, não estamos tete a tete, então quem puder, né, abrir a câmera. Ô, Peterson, quanto tempo, meu amigo, você está bem? Boa noite, pessoal. A rotina, né? Chegando em casa do trabalho e com as crianças. Ah, coisa boa, isso é coisa boa, né? Felipão, agora sim, né? Vendo? Vamos nos aproximando, né? É isso Pessoal, aí. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação, tá? Que é um tema que eu acredito, pelo menos quando hoje eu visito, né, as lojas, principalmente as lojas de carro, falo, cara, nós temos dois desafios, né? Um é comprar bem, né? Comprar carro, às vezes não tem, e outro é contratar bem, né? É ter bons profissionais, bons vendedores, principalmente. A gente fala vendedor que, tirando as exceções, normalmente é onde você tem a maior rotatividade, né? Onde você tem aquele vendedor que ele, por um valorzinho a mais, ele deixa você e vai para o teu vizinho, né? Ele vai trabalhar em outro lugar. Então, como realmente a gente encarar esse desafio, não só na atração, mas também na retenção de talentos, né? Que é um grande desafio, né? Você atrair e manter esse talento lá dentro da tua empresa. Vou compartilhar aqui com vocês. Olá, Fih, tudo bem? Bem-vindo. Vou começando aqui, vou só compartilhar minha tela. A gente usar de apoio aqui a nossa apresentação. Só me confirmem, Alê, se estiver vendo. Estão vendo a minha tela? Certinho, tudo certo. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, a gente está em poucas pessoas no momento, pode, ou quiser escrever no chat, ou quiser desmutar e interromper, não tem problema nenhum. Importante que a gente interaja bastante, saia sem dúvida. Acho que aqui é uma troca de experiência, né? Não existe o dono da razão, né? Eu falo, não tem uma receita de bolo. A gente traz aqui, são práticas de mercado que normalmente funcionam bem, mas, né, cada um tem o seu mundo, né, a sua experiência. É legal a gente estar compartilhando, tá bom? Então, aqui o tema eu já disse, como atrair talentos comerciais, né, de alto desempenho, atrair e reter, na verdade. Aqui a Lê já deu uma introdução. Eu estou no mercado automotivo há mais de 25 anos, na verdade, e fui vendedor de carros em 98, depois gerente de vendas, né, gerente de marketing de grandes grupos. Fui fundador de uma plataforma de CRM para o ramo automotivo chamada Mr. Sales. Hoje passei por outras empresas. Hoje tenho duas empresas, a BBS, que é a Black Belt Seller, que trabalha com a parte de desenvolvimento, treinamento de profissionais de vendas do segmento automotivo. Agora mesmo eu estou na Saga aqui em Brasília, a gente está fazendo um evento aqui na semana na FIT, e a semana que vem vai ser na Volks. É uma paixão, né? E também nós lançamos uma plataforma recente, que é uma plataforma de recrutamento e seleção para vendedores do segmento automotivo. Depois eu explico um pouquinho melhor para vocês, tá? E aqui a gente começa com o primeiro desafio, né? Como criar anúncios de vagas atrativas. Porque uma coisa, como eu atraio os talentos? Muitas pessoas falam, eu faço uma publicação que eu tenho uma vaga e coloco lá e a gente espera que os melhores profissionais cheguem até nós. Será que essa é a maneira correta? Né? Eu publicar um anúncio, eu coloco lá LinkedIn, InfoJobs, Cato, né? Eu vou publicando. Como que você, de fato, se diferencia em meio a tanto, né, universo de vagas que muitas vezes existe? E aí aqui a gente trouxe alguns pontos que, na minha visão, na visão do mercado, através de pesquisas, são relevantes. Né? Primeiro que você tem, né, quando você cria um anúncio de vaga, você tem que deixar claro para o candidato que vai estar vendo esse anúncio, primeiro que a tua empresa é uma empresa que tem uma cultura forte, né, que tem uma missão como empresa, para que realmente gere interesse, desperte o interesse num talento, não só naquela pessoa que está tentando, né, jogando
o seu currículo para vários lugares, não está conseguindo, não tem um histórico muito positivo. Outra coisa que faz muita diferença, nós vivemos no mundo dos vídeos. É a mesma coisa que quando você vai anunciar um carro. O que é mais atrativo? Você colocar fotos ou você colocar um vídeo do seu carro explicando, né, os diferenciais desse carro, torna mais dinâmico. Então, é a mesma coisa com uma vaga. Se você vai publicar uma vaga, de repente você, como dono da empresa, como gestor do RH, você coloca um vídeo aproximando o talento. Olha, venha fazer parte da nossa equipe, né, aqui na nossa loja, e mostra um pouco do teu ambiente, fala um pouco da tua cultura, dos teus diferenciais, dos teus benefícios. Isso aproxima o talento. Então, vivemos no mundo de vídeo. O vídeo é uma ferramenta que nós não devemos desconsiderar. E, obviamente, essa comunicação visual, ela se tornando atrativa, o talento olha, e aí, realmente, a chance de você trazer um talento para dentro é maior do que só simplesmente com um anúncio, uma foto, enfim, com um descritivo de uma vaga. E aqui, o posicionamento da empresa no mercado. Aqui, se eu fizer a pergunta para vocês, né, quem aqui gostaria de atrair talentos, né, vendedores experientes, que têm já um histórico, uma carteira de clientes, né, que são responsáveis, comprometidos, que vistam a camisa? Eu tenho certeza que todos vamos levantar as mãos aqui, né? Sem dúvida, ter bons profissionais na empresa faz toda a diferença. Mas como que a sua empresa, a sua concessionária, a sua revenda, como que ela está percebida no mercado hoje? Se o seu candidato, né, ele entrar, por exemplo, no Reclame Aqui, como que está percebida a sua empresa? Ela é bem avaliada no Glassdoor, no Google? A sua empresa tem uma imagem positiva? Essa é uma questão que nós devemos nos preocupar. Né? Se você realmente é transparente, se você valoriza o capital humano, né? Os ex-colaboradores seus saem da empresa, eles são aqueles que saem metendo pau. Eu sei que hoje, sim, pessoal, vamos desconsiderar aquelas pessoas que não são de boa índole, né? Para não dizer outra coisa. Que ela vai falar mal, você pode, cara, pegar no colo, fazer de tudo, a pessoa vai sair falando mal. Mas, na média, né? Como é que a gente está? A gente está sendo percebido. Então, esse é um cuidado que nós devemos ter. Então, por exemplo, quando você faz um desligamento, você tem uma entrevista de desligamento com o teu colaborador? Ou não? Você vai, demite, não dá satisfação nenhuma e está tudo bem. Né? Às vezes, na tua mentalidade, na tua cabeça, você tirou um peso da tua... Mas não, tu faz até para identificar, porque existem pontos que, para nós, estão cegos. Eu não estou enxergando alguns pontos que talvez um ex-colaborador que está saindo, numa entrevista de desligamento, ele te aponte. E você fala, poxa, aí o segundo te aponta, o terceiro, opa, peraí, realmente eu tenho pontos aqui para melhorar. Isso mostra também ao colaborador que está saindo que você está preocupado com a saída dele, né? Fazer uma saída humanizada, uma saída realmente que mostre o lado humano da empresa, de preocupação, e entenda que a empresa tem pontos falhos, mas que ela quer melhorar. Então, são pontos aí para a gente manter nossa atenção. E aí, dentro do processo seletivo, quando a gente fala de ter um processo seletivo de impacto, né, de uma experiência de seleção, é a primeira impressão, né, que vai ficar no colaborador. Primeira coisa, quando eu entro, né, para olhar numa vaga, eu olho, claro que eu vou olhar o descritivo da vaga, né, se está atrativo o descritivo, se tem clareza, eu olho sobre a empresa, o tempo de empresa no mercado, como é que estão os benefícios, enfim, eu olho geral. E eu tenho clareza nas etapas desse processo. Tem um problema, isso é uma pesquisa no LinkedIn recente, que 73% dos profissionais que enviam currículos não recebem nenhum feedback. Eles não sabem, muitas empresas não deixam claro quantas etapas tem o processo seletivo. E aí, quando você está lá, enviando um currículo, muitas vezes você é um talento, e você também está participando de outros processos, você não entende, não tem clareza no processo dessa empresa que ele está participando, ele dá preferência para outra. Então, tem que ter clareza. Dinâmicas, entrevistas que conectam. Hoje, como é que está o teu processo, o teu contato, né, com o RH, o teu time, ou você mesmo, né? O RH sou eu, Rogério, na minha empresa eu não tenho, eu que faço todo o processo seletivo. Na minha opinião, quando é o dono, o próprio gestor que faz, tudo tem prós e contras, eu vejo mais próximo, você aproxima, você consegue entender melhor o perfil que você está procurando, isso ajuda bastante. E cases práticos, né, que mostram o dia a dia no trabalho. É importante, na hora de contratar o profissional, ele entender exatamente o dia a dia, como que vai ser, né, os processos, as tarefas que ele tem.
na tua loja, na tua concessionária, para realmente ele se envolva e se ele aceita, né, participar, entrar para a tua empresa, ele já vai chegar realmente sabendo o que ele tem que fazer, como é que funciona. Ele vai falar, poxa, não me disseram isso na entrevista, pô, os caras combinaram uma coisa e na verdade era outra. Então, esse também é um dos problemas. E aqui entramos num ponto crucial. Hoje, vivemos numa era tecnológica, a era da inteligência artificial, a era de muitas ferramentas que existem. Você, a tua revenda, a tua concessionária, a tua empresa, você já está inserido nesse universo ou não? O seu processo hoje de recrutamento e seleção é 100% você ou alguma responsável pelo recrutamento e seleção? Você não tem nenhum controle, ou seja, você abre um processo seletivo, você sabe quantos currículos que você recebeu? Quantos que foram aprovados na primeira etapa, na segunda, na terceira, que foram de fato contratados? Quanto tempo, né, que levou esse processo? Se ele está realmente um processo eficiente ou não, se ele tem pontos aí que você precisa melhorar. É aquele tal negócio, né? Muitas vezes a gente cobra do nosso time, né, que ele tenha ciência dos dados dele, dos números, mas nós, como empresa, a gente está sabendo exatamente utilizar esses dados, ou captar esses dados, para que eu, no momento eu olhe, né, para ver como é que as coisas estão acontecendo e aonde eu preciso melhorar. E hoje existem ferramentas incríveis no mercado, tem várias ferramentas. Então, hoje, por exemplo, existem ferramentas que têm inteligência artificial que te ajudam a criar uma vaga. Então, você diz lá, né, quais são as características que você quer. Um vendedor de carros na região tal, vai ser um regime presencial ou híbrido, né, quanto que tu vai... Enfim, tu dá os primeiros informações para a IA e ela carrega para você, ela complementa as informações da vaga, ganhando tempo e tornando a vaga mais atrativa, né, com os dizeres mais adequados, né, para que realmente a gente capte o público desejado. Outra coisa, eu fui assertivo na minha divulgação, na criação da minha vaga. Fui tão assertivo que começou a bombar de currículos. Né, currículos, óbvio, quando vem muito é igual o lead, né? Lead tem muitos quentes, muitos bons e muitos caros. E não deveriam estar ali, mas faz parte. E aí, quando você tem muitos currículos, você tem que olhar um a um. Eu não sei aqui se você já tiver, por exemplo, abrir uma vaga e já teve mais de 50, mais de 100 candidatos para uma vaga. E se você não tiver alguém que olhe um a um, muitas vezes você está preferindo um currículo que você olhou lá primeiro e deixando de lado, talvez, um talento muito melhor até, mas que você não chegou, não teve paciência, ou pela velocidade que você precisa ter no seu processo, você abriu mão. E hoje tem ferramentas também que já fazem ranqueamentos de profissionais, ou seja, recebi 100 currículos, a inteligência artificial varre esses currículos e traz ele ranqueado, baseado nos teus critérios, os 10 primeiros. E aí tu vai saber, bom, eu vou falar com esses 10. Caso eu não encontre, eu vou por mais 10. Então, te ajuda a ganhar muito tempo no teu processo seletivo. E hoje, ferramentas também... Qual a dificuldade hoje de contratar vendedor sem você conversar com ele? Tu olha lá o PDF do currículo dele, parece ser um excelente profissional, mas você não vê aí a habilidade de comunicação, o português está correto, você não vê também como é que está a energia dele, né? Se você bate, nesse caso, a energia, né, contigo, aí você tem que agendar ou uma videochamada ou uma entrevista presencial ou pedir para ele gravar um vídeo. Hoje já existem ferramentas, né, que já chegam, né, junto com todo o currículo do profissional, um vídeo dele se apresentando, contando desafios que ele venceu, enfim. Isso também é possível. Teste comportamental. Quem aqui faz teste comportamental, aplica na empresa? Alguém aqui faz ou ninguém? O teste comportamental, para quem ainda tem alguma dúvida, uma das ferramentas bem conhecidas que chama DISC, né, que ele vê o perfil dominante, né, o perfil extrovertido, enfim, tem várias ferramentas. Mas é legal, porque essas ferramentas, elas apontam para você o perfil ideal do profissional. Então, ele pode dizer, por exemplo, baseado na tua empresa, o perfil ideal do teu vendedor pode ser um extrovertido, um dominante, né? Então, quando você tem essa ferramenta de um teste comportamental, ele vem com muito mais assertividade, o candidato para ti, vem com uma análise. E essas ferramentas são incríveis, que dificilmente elas erram. Claro que não existe nada 100%. Né, mas são ferramentas incríveis que te ajudam. Poxa, aqui está o profissional ideal para contratar. E feedbacks automáticos. É legal eu ter 100 candidatos, eu foco em 10, contrato um, dou feedback para 9,
e aí os outros 90 não recebem feedback nenhum. Qual a imagem que eu estou passando da minha empresa, né, para esse universo de profissionais? Uma imagem positiva ou uma imagem negativa? Né? Então, hoje existem ferramentas que te auxiliam no feedback. Para aqueles que são reprovados, ela manda um feedback automático para todos os profissionais. Então, pessoal, se insiram, né, pesquisam, né, nesse universo tecnológico, né, que a tua empresa pode ter. Hoje existem ferramentas excelentes para te ajudar nesse processo de recrutamento e seleção, para que você profissionalize essa área. Isso também vai colaborar, além de você acelerar o teu processo, ser mais assertivo, também ter uma imagem muito positiva, né, para os profissionais que vão estar chegando aí participando. E aí, dando sequência. Isso eu estava falando um pouco, né, de feedback para todos os candidatos. Além de ter uma agilidade no feedback, é muito importante, como eu disse para vocês, pesquisa no LinkedIn, 73% dos profissionais não recebem feedback. Ou seja, a imagem fica terrível, desacredita. E quando isso começa a se espalhar no mercado, a empresa, por melhor que ela seja, ela começa a ficar queimada. E os talentos, né? O talento, eu falo, aquele profissional que ele está participando de 2, 3 processos seletivos, ele está sendo disputado pelos recrutadores, ele vai já desconsiderar a tua empresa. Então, essa questão de valorizar a humanização do processo, né, mesmo para aqueles que não forem os contratados, que não são contratados. E a gente entra um pouco na questão dos pacotes de remuneração e benefícios atraentes. Eu sei que talvez vocês já ouviram muito falar disso. Vendedor, eu tenho que ter um salário baixo. E eu não estou discutindo aqui o que é certo e o que é errado, e cada um tem a sua experiência. E eu sempre fui daquele profissional que fala, não, vendedor, ele tem que ganhar o dinheiro dele vendendo. Né? O grosso ele tem que vender. E aí você vai dar uma condição mínima para ele, para que seja atrativo. Hoje, o que o mercado está atuando? Né? Hoje existem pesquisas de mercado que ajudam nisso. Né? Qual que é o mínimo que eu pago hoje para um vendedor? Ou um mínimo garantido, não precisa ser um salário fixo mais a comissão. Qual é o mínimo garantido hoje que eu posso trazer um bom profissional para ele falar, não, aqui nessa empresa eu tenho um mínimo, ninguém vai viver de mínimo, mas sinaliza que é uma empresa que paga bem. Eu tenho alguns benefícios, benefícios, posso considerar os benefícios tradicionais, que são vale refeição, vale transporte, convênio médico, mas existem outros benefícios que podem existir, por exemplo, eu tenho aqui um Gympass para o meu colaborador que ele pode utilizar a academia. A gente fala, pô, Gera, mas eu vou gastar com isso? Cara, depende do nível de profissional que tu quer ter na tua empresa. Eu posso ter aqui o dia de folga no aniversário dele, parece bobagem, né? Mas o dia do aniversário, o cara tem um dia de folga, naquele dia pesa para ele, e é legal. Eu tenho outros tipos de benefícios que eu posso estar oferecendo, enfim. Tem muita coisa que dá para a gente pensar fora da caixa, né? Muitas vezes você pode fazer uma pesquisa com os seus colaboradores, pode ter um benefício, algumas empresas trabalham com benefícios flexíveis, onde o colaborador ele chega, ele escolhe, né? Você dá opções para ele que ele possa escolher, não pode escolher todos, mas você elege quantas opções ele pode escolher de benefícios, e aí ele seleciona aqueles benefícios e ela se torna flexível, mais adaptada para aquela pessoa, para a vida dele. Muitas vezes a gente oferece um benefício como o Gympass, eu falei do Gympass aqui, mas a pessoa não faz atividade física, não tem interesse em fazer, apesar de que eu sou um defensor que nós temos que incentivar isso para os nossos colaboradores, pela saúde, né, pela disposição que isso traz, mas não dá para você impor. Eu não tenho interesse em Gympass. Se ele puder escolher um outro benefício, falar, pô, que legal, eu não estou descendo goela abaixo aqui um benefício que para mim não faz sentido algum, eu não gostaria. Então, pense nessa questão, né, de benefícios. Na questão também da remuneração, como que ela pode ser mais atrativa? Hoje eu pago comissionamento, hoje eu pago bônus por atingimento de meta, por margem. Tem muitas formas que dá para a gente pensar, e eu tenho certeza que vocês, sem dúvida, devem ter muitas formas, já fazem, que podem ser atrativas, mas sempre converse com os seus colaboradores, façam pesquisas com eles. Tá legal, não tá? Onde a gente pode melhorar? Isso, além de você realmente mostrar para eles essa visão da preocupação, né, com o teu colaborador, com quem veste a camiseta da tua empresa e está defendendo o ganha-pão da empresa, né, traz realmente uma imagem positiva também para quem está de fora. E eles, né, o teu time, são os propagadores. Né, quando tem os colegas dele, muitas vezes, ao invés dele estar procurando, né, outra empresa para ir trabalhar, porque não está satisfeito, ele começa a falar, cara, aqui é incrível, vem para cá, vem fazer parte, porque
aqui o ambiente é legal, eles têm benefícios flexíveis, né? Existem um comissionamento, mas é o seguinte, para quem vende, né? Para quem realmente tem um comprometimento com a empresa, vai ser feliz aqui. Se tu não tem, nem venha, né? Fica onde tu tá. Pessoal, até aqui tranquilo, alguma pergunta? Ninguém quer levantar a mão, falar alguma coisa? Sintam-se à vontade. Boa, Jorge. Bora, pode falar. Não sei se você vai falar isso mais para frente, mas eu vou adiantar a pergunta. Se for mais para frente, você pode responder lá na frente. Você acha que vender é um dom, é uma característica de algumas pessoas? Eu tenho até um motivo pelo qual estou fazendo a pergunta, mas eu queria saber, dentro desse seu universo de contratação, vender é uma natureza da pessoa? Legal, excelente pergunta, Jorge. Eu vou te responder primeiro fazendo uma pergunta para ti. Se você pegar o Cristiano Ronaldo e o Neymar, quem tem mais dom? Quem tem mais talento? Na tua opinião, Jorge? Olha, eu acho que o Neymar tem mais talento e o Cristiano Ronaldo tem mais esforço. Perfeito. Eu acho que isso serve muito para o vendedor, tá? Obviamente que existem pessoas que têm uma habilidade, que nascem com uma habilidade de comunicação, que nascem com uma habilidade maior. Eu falo nasce, né? E é óbvio que a gente fala de berço, às vezes vem, tem uma referência em casa, né? Eu tenho realmente nasceu com essa habilidade de se comunicar melhor e era desinibido desde o colégio, ele vai crescendo uma pessoa que naturalmente pode se tornar um melhor vendedor. Eu conheço muitos vendedores que eram considerados pessoas inibidas, pessoas introspectivas, que foram atrás de desenvolver. Então, fizeram curso de oratório, né, capacitações de vendas, coaching, muitas pessoas foram atrás e se tornaram vendedores excelentes. Então, eu vejo muito essa questão, né? Existem, inclusive, vendedores que têm muita habilidade de vendas, de comunicação, mas são péssimos vendedores. É aquele cara que não sabe escutar o cliente, ele não conhece nenhuma técnica de venda, ele acredita que ele simplesmente ser bom comunicador é o suficiente. E esse cara acaba não se desenvolvendo. Então, hoje não dá mais para nós aceitarmos aquele jargão que a gente escutava no passado. Não deu certo nada, foi ser vendedor, por exemplo. Então, hoje, para você ter uma pessoa no teu time, tem que ter, a minha sugestão, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tem que ter uma trilha de desenvolvimento, de capacitação para esse vendedor, né, testes, né, que você faz. Então, se o teu vendedor ele vai fazer um curso de oratória, por exemplo, muitas vezes tu pode até rachar com ele, porque eu não sou a favor de pagar tudo sem nada 100%, tá? Eu acho que tudo dado, o vendedor, principalmente o vendedor, ele não valoriza. Tá? Se ele quer fazer, ele paga metade, tu paga metade, se tu tem essa condição, né, de oferecer alguma coisa, e ele vai começar a se desenvolver, tu vai ver o resultado que isso dá. E muitas pessoas falam, cara, mas se eu invisto no meu colaborador, no meu vendedor, e ele sai, né? Tenho certeza que já ouviram essa, né? E se eu não invisto, ele fica. É pior, né? Então, mas eu acredito nisso, viu, Jorge? Que o vendedor, ele pode ser treinado, ele pode ser capacitado, e aí vai muito do desejo, do esforço de cada um. Tá? Mas muito boa a tua pergunta e obrigado. Deixa eu falar só porque eu perguntei isso. Claro. Eu acredito muito no talento. Eu entrei numa loja, numa papelaria, para comprar uma caneta, saí de lá com caneta, bloco, borracha, grampeador, voltei, trouxe essa atendente que era de papelaria para vender carro. Ela ficou tão boa que me roubaram ela mais na frente. Perfeito. Mas é isso. O que mais você quer complementar, Jorge? Não, ela foi treinada em carro, que ela não entendia nada de carro, mas ela era uma pessoa muito extrovertida para oferecer as coisas às pessoas. Ela conseguia convencer. Ela foi treinada, aí é aquilo que você fala, eu entendo o talento mais a capacitação, e ela ficou tão boa que realmente me levaram ela. Fizeram uma proposta de muita grana e levaram ela. Pois é, eu acredito muito. Esses treinamentos que a gente encontra hoje está pulverizando cada vez mais isso no mercado, né? Se torne vendedor com um processo mega blaster. Eu não acredito nisso, tá? Eu acredito muito no esforço e na disciplina. Então, quando nós temos profissionais dispostos a crescer
que significa isso? Não, eu tô aqui, eu quero chegar aqui. O cara ele tem que ser disciplinado, ele tem que ter uma trilha, trazer para a vida dele uma trilha de desenvolvimento, não só desenvolvimento profissional, começar a cultivar hábitos de sucesso na vida dele. Obviamente que se você tem profissionais que estão tendo problemas em suas casas, em sua saúde, na sua conta bancária, tu acha que não vai refletir na tua empresa? E muitas pessoas falam, cara, o problema da vida dele é da vida dele. Né? Se ele trouxer o problema aqui para dentro, ele vai arrumar 2 problemas. Calma. Não dá mais para a gente ter esse tipo de visão. Né? Eu tenho que olhar para o ser humano, né? Para a pessoa que está dentro da minha empresa, que é alguém que tem sonhos, alguém que quer crescer. Mas será que eu estou me interessando de fato por ele? E aí você quer que ele se interesse pela sua empresa, né? Que ele queira dar o sangue na sua empresa. Então, eu acredito muito nisso, viu, Jorge? Disciplina, dedicação. E nós, como gestores, né, como os donos de empresas, eu posso fomentar isso, né, cada vez mais nos nossos colaboradores. E aqui entra um ponto, né, dando sequência, um início, sabe aquela questão que a gente escuta muito, a primeira impressão é que fica. Se eu conseguir estruturar um processo seletivo de êxito, né, um processo seletivo de sucesso, estou conseguindo atrair talentos, né, conseguir levar até a contratação de um bom profissional, o início, né, a jornada dele, desde o primeiro dia, é fundamental. Você tem um processo hoje de onboard, que eu falo, de início do teu profissional, muito bem definido. O que significa isso? O profissional chegou dia 1, já tem as atividades que ele vai fazer no dia 1. Dia 2, ele vai ter uma trilha de treinamentos, desenvolvimentos, conhecer o sistema que nós utilizamos, conhecer a cultura da empresa, né? Ser apresentado. Muitas vezes a empresa pode ser até pequena, uma loja pequena, mas, cara, tu tá realmente preocupado com o início desse profissional? Não, tu já joga ele, meu amigão. Aqui o bicho sai, já ferve no primeiro dia, já te joga pro fervo e sai vendendo. Então, cuidado. Né? Porque os bons profissionais, e cada vez mais nós estaremos encontrando isso, principalmente eles esperam isso, né? Que a empresa já tem um processo de início, de treinamento, de apresentação, né? Para onde eu vou? Aí ele vende o carro e não sabe com quem ele fala, enfim. Né? Cuide do teu processo, tenha um manual já de integração desse colaborador por escrito, né? Crie já um passo a passo, tenha já os treinamentos que são fundamentais para todo mundo que trabalha na tua empresa, que ele conheça a história da tua empresa, os valores da tua empresa, qual que é a missão, a visão da empresa, onde a empresa quer chegar. O bom profissional ele quer trabalhar em empresa que quer além, mesmo que ela não tenha intenção de crescer em termos de estrutura, de volume, mas ela quer crescer em termos de tecnologia, em termos de condições, de benefícios, né, para o profissional, né, de ter, enfim, tudo que envolve aspectos de uma empresa que realmente tem visão de futuro. Então, quando o profissional entra na tua empresa, como é que isso está acontecendo? Ou não? Ele já vai lá você coloca um vendedor, esse aqui é teu padrinho, tá? Ele vai ficar com você uma semana, e semana que vem você solta da mão dele e vai. Então, atenção, para mim isso é um ponto de atenção bem importante para o profissional começar a se interessar. E uma coisa que eu acredito que seja muito importante, interessante também para nós aqui, é envolver a família. Quando eu fiz uma MBA em gestão de pessoas na FGV, já tem um tempo, eu sou formado em marketing, eu tenho MBA em gestão de pessoas, eu tenho uma MBA também de tecnologia na Tech Driver Leadership na FIAP, sou formado em coach. Quando eu fiz MBA em gestão de pessoas, eles mostraram uma prática do Setúbal, que era o CEO do Itaú, né, o fundador, que quando o colaborador entrava, ele ganhava um CD, na época era o CD, né? Ele ganhava um CD e o RH falava, olha, esse CD você vai assistir à noite com a tua família. Você tem que sentar lá, todo mundo na sala, e depois você vai contar como é que foi a experiência. E era um CD onde apareceu o dono do banco, né, o presidente, dando boas-vindas para o colaborador e para toda a família, né, obrigado por vocês abrirem a porta da casa de vocês para mim, estou muito honrado de estar aqui. Falava da empresa, falava, o que acontecia? A família falava assim, cara, você não perca esse emprego, hein? Você vai direito lá, a família se engajava na empresa colaborador, não, desde o primeiro dia. Né? Então, quanto eu estou com o meu olhar também para o que está acontecendo na vida, para a família. Eu estou fazendo atividades de integração com a família. Pessoal, a família, as esposas, os maridos, os filhos têm um poder enorme na decisão, óbvio, de quem está trabalhando na empresa. Né? Envolva eles, né? Traga eles para perto, né? Com algumas atividades, algumas ações. O dia das crianças, vai ser o dia de trazer os filhos para aqui para a loja, conhecer, nem que seja meio período, conhecer, né? Isso faz uma diferença gigante no coração do teu colaborador, né? Ele vai
ele só vai te deixar se realmente tiver alguma coisa muito fora da curva e ele vai te falar antes, né? E aqui trazendo alguns dados, né? Quando eu falo de retenção de talentos, eu tenho que entender como é que está o turnover, né? A rotatividade da minha empresa, do meu segmento que eu atuo. Eu trouxe alguns dados, esses dados são recentes, tá? E eu trouxe aqui, esses dados, eles são da Solidis, tá? Que é uma plataforma também gigante na parte. Então, eu vou falar para vocês qual seria o turnover ideal por ano para você ter. Aqui está um turnover mensal, tá? Que está trazendo. E depois eu vou falar, meu querido, muito obrigado. Acabei de ganhar um cafezinho. Como você chama? Manuel, trabalha aqui na concessionária. Obrigado, Manuel. Trouxe um café aqui para mim. Muito carinhoso. Então, olha que bacana aqui, ó. Agricultura, pecuária, produção, florestal, pesca e aquicultura. 0,67% ao mês de turnover, de rotatividade. A construção, área de construção, 1,01%. Serviços, 1,53%. Indústria, 1,7%. O nosso comércio, 3,68%. Eu procurei bastante, ver se eu achava algum dado do nosso segmento, eu não encontrei. Se eu achar, depois eu falo para ler, para ela mandar lá no grupo, tá? Mas eu vou continuar pesquisando. Mas 3,68%. Rogério, isso é bom ou é ruim? Por ano, tá? Isso é mensal, tá? Isso é mensal. Por ano, uma taxa, um turnover que é aceitável é 10% para baixo. 10% para baixo. Qualquer coisa acima disso já não está legal. E aí a pergunta, vocês hoje medem o turnover da sua empresa? Independente do tamanho. Vamos medir no ano, né? Chegou no final do ano e fala, cara, meu turnover foi de tanto. Porque às vezes você tem mais colaboradores ou não, tem uma empresa mais enxuta, né? Tem menos colaboradores. E é que eu trouxe, tá? Se alguém tiver dúvida, depois eu passo. Como que eu mensuro o turnover da minha empresa? É simples, tá? Você pega que faz o número de admissões, quantas pessoas você contratou no período, mais o número de demissões que tu teve nesse período, dividido por 2, tá? Aí eu divido pelo total de colaboradores que eu tenho na empresa atualmente, vezes 100. Vai dar lá o percentual de turnover teu. Você pode fazer mensal ou por período, por trimestre, anual, e aí tu vai entender exatamente se a tua taxa, se ela tiver abaixo de 10, quanto mais para baixo, melhor. Tá? Se ela começar a passar de 10, sinal de alerta. Eu tenho que tomar alguma ação aqui, porque o meu turnover, ou eu estou contratando mal, não estou sabendo contratar, ou eu não estou sabendo reter, né? E aí tem alguns tipos de turnover que eu vou passar para vocês aqui, tá? Então, não sei se vocês já ouviram falar, vocês sabiam que tem 4 tipos de turnover, de rotatividade ou não? Tem 4 tipos, tá? Existe o turnover disfuncional. O que é o disfuncional? Tá? Então, para quem sabe, curiosidade. Disfuncional é quando um colaborador de alta performance perde demissão. Ele vai e perde demissão. Cara, é terrível, né? Aquilo que você falou, Jorge. Poxa, eu tinha uma colaboradora que eu peguei ela, eu treinei, capacitei, estava performando no teto. Ela pediu demissão. Me abandonou, foi para outra empresa, né? Então, é um cenário ruim, né? Turnover disfuncional. Turnover funcional é quando alguém que tu já não está mais legal, não está se encaixando, pede demissão. Esse fala, graças a Deus, né? Não precisei mandar embora. O traste pediu demissão. Isso aqui você economiza, além das custas, né, que você teria com uma demissão, também a possibilidade de você trazer uma pessoa, e aí você vai avaliar onde eu errei, né, na contratação desse profissional, para tu não errar novamente. Às vezes não, tá, pessoal? Estou falando de erro, mas muitas vezes você fez o processo certo, você contratou, e a pessoa... né? Não dá para a gente pegar tudo, muitas vezes uma entrevista, teste, mesmo fazendo, às vezes a gente erra. E o turnover voluntário é quando uma pessoa pede demissão, ela é parecida com o disfuncional, tá? Com o turnover funcional, aliás, mas ela não necessariamente ela é uma má colaboradora, tá? Ela pode ser uma boa colaboradora, às vezes não está no teto lá, não é a pessoa alta performance, mas é uma pessoa que você não mandaria embora, tá? E ela vem, ela pede demissão. E o turnover involuntário, que é quando você manda alguém embora, que você não está feliz, você manda a pessoa embora, e você tem as custas, tudo, mas no teu entendimento é alguém que já não serve mais para a tua empresa. E aqui eu trago um dado de qual é o tempo. Por que isso é relevante, né? Porque eu tenho que entender que quando sai uma peça, eu tenho que repor. Tudo isso eu tenho que considerar.
né, quanto tempo eu levo, em média, para repor uma peça. E considerando que eu tenho que trazer um bom profissional, porque muitas vezes a gente tapa buraco. Ah, vou colocar um vendedor, vou colocar alguém para tapar buraco, isso não é legal. Mas, às vezes, a gente faz isso. Em média, esse aqui é um dado, tá? Nacional, 42 dias. Para mim, é tempo para cacete, tá? Tem gente que leva muito mais. Isso é uma média. Significa o quê? Tem gente fazendo menos e tem gente fazendo muito mais do que esse tempo. Tá? Então, atenção, comece a medir, porque você vai saber, se você mandar alguém embora ou se alguém pedir a demissão, tu vai levar em média isso. Por isso que é importante você começar a trabalhar banco de talentos. Tenha banco de talentos, divulgue vagas como banco de talentos. Você não tem a vaga, você coloca como banco de talentos, o profissional se candidata, você começa a ter uma lista de profissionais que, numa eventualidade, você entra em contato. Ó, está disponível? Ou você está aberto a receber uma proposta? E aí você não tem aquele estresse de ter que abrir vaga e as pessoas começam a vir só porcaria. Já tenha currículos, né, disponíveis para você, numa eventualidade, você está pesquisando e trazendo. E aqui, né, continuando, a questão de criar um ambiente de crescimento e sucesso. É o que eu disse, você proporciona um ambiente de crescimento, você tem um plano de desenvolvimento para os seus colaboradores, né? O colaborador entra e ele fala, não, eu tenho que, mesmo que seja, pessoal, muitas vezes fala, eu tenho só vendedor. Muitas vezes uma simples divisão, né, onde você coloca um vendedor júnior, um vendedor pleno, um vendedor sênior, muitas vezes já é um incentivo. Um vendedor, por exemplo, essa menina que começou, que era de outro segmento, ela poderia ter começado como júnior. Você tem, olha, se você em tanto tempo você passa para o pleno, que você pode dar um incremento já no fixo dela, uma comissão um pouco melhor. Depois é sênior, você pode colaborar também com alguns cursos, algumas coisas, dependendo da etapa que ele está. Vendedor líder, um supervisor, enfim. Você tem como criar um atrativo a mais com o plano de desenvolvimento. E aí, obviamente, que treinamentos contínuos, né? Treinamentos comportamentais, técnicas de vendas e coisas que sejam interessantes para o colaborador. E aqui, o que é importante também? Cultura forte e atrativa. Você tem uma cultura forte, né? O colaborador sabe desde o primeiro dia o pensamento, né, do fundador, né, como os colaboradores realmente se interagem, né, o cliente, qual é a atuação que você tem com seus clientes, né? Uma cultura que realmente celebra as conquistas, que tem campanhas motivacionais, eventos internos. A tua liderança, ela é inspiradora? Meu, a maioria das pessoas, profissionais que pedem demissão por causa do líder, por causa do gestor. Como é que está a tua liderança? Ou não é você é o líder da tua empresa? Está legal a tua liderança? Ou não? Porque, pessoal, nós temos que estar aberto ao feedback. Quando a gente dá feedback para um colaborador, eu pego o feedback dele para mim. Né? Deixa ele sentir a vontade para dar feedback. Não aquele cara que é sincero, ele te abre, né, a possibilidade de você entender que você também tem pontos de melhoria, você marca um X na costa dele. Aí ninguém mais vai te dar feedback. Porque o cara te deu feedback, você mandou ele embora. Você levou para o lado pessoal. Então, aceite feedback e você tem que cuidar do teu líder. Se você tem um gestor, você tem que cuidar, capacitar, dar realmente condições dele de ser um bom líder, porque senão você não vai ter uma boa equipe e os bons vão estar saindo. Feedback e reconhecimento, né? Tenha a cultura do feedback na tua empresa. Uma vez por mês, pelo menos, chame o teu colaborador, tenha um feedback estruturado, anote os pontos, né, positivos, os pontos. Como é que eu dou feedback? Então você chama ele, você já tem marcado, olha, aqui você está legal, aqui foi muito bem, ó, parabéns por essa ação que você teve, olha, tem alguns pontos aqui que, no meu entendimento, você tem que melhorar. Ó, aqui eu acho que você tem que melhorar, tal. Fechou isso, você define um plano de ação. Para os pontos de melhoria, a minha sugestão é que tu faça isso, ou esse curso, ou você comece a ter um resultado melhor aqui, e eu vou estar no próximo feedback fazendo uma avaliação. Isso, inclusive, uma demissão futura, você sai tranquilo. Meu amigo, você teve já aqui, ó, 2, 3 feedbacks, dei plano de ação e você não evoluiu. Então, tragam para a empresa de vocês a cultura do feedback. Seguindo, cuidando do colaborador como um todo. Então, o que eu disse no início, algumas benefícios que a gente pode trazer flexíveis. Também ter flexibilidade no trabalho, programas de saúde mental, equilíbrio pessoal, profissional, programas de bem-estar, atividade física, conversa de saúde emocional, educação financeira. Ó, educação financeira para vendedor é muito legal. Muitos vendedores, não sei como é que está o de vocês, eles são assim, né? Porque um mês ele ganha muita comissão, outro mês ele ganha baixa comissão. O mês que ele ganha muita comissão, ele vai lá e torra o dinheiro dele. Aí no outro mês ele já se programou para ter aquele mesmo rendimento, ele não tem, ele entra com dívida.
E se você tem um programa de capacitação, né, na parte financeira, cara, tu vai falar, meu amigo, eu estou preocupado com você e eu quero que você se organize a sua vida financeira. Eu conheço muitos gestores que fizeram isso e ganharam o colaborador, assim, em alto nível, porque o cara se organizou na vida e falou, cara, eu devo isso ao meu gestor, eu devo isso ao meu patrão, que me ajudou a me organizar. E aqui um tema que é muito atual, né, questão de diversidade, né, de inclusão, você se tornar uma empresa inclusiva, né, olhar para a diversidade. Hoje nós lidamos com clientes diferentes. E como que eu me torno inclusivo? Não é só discurso. Eu tenho uma diversidade dentro da minha equipe, né, de pessoas que possam realmente entender o comportamento de outros clientes. Ou primeiro você pode ter aí pessoas que você vai estar conversando, entendendo os públicos que você atende, para que você realmente tenha um atrativo, né, de pessoas, um atrativo com os clientes, para que você converse com esse público, né? Então, por exemplo, um público que a gente conversa muito é o PCD, né? Eu entendo esse público, né? Eu entendo, eu tenho, de repente, na minha empresa, algum funcionário que é PCD, que eu possa, né, que pode estar me ajudando a atrair, né, ser mais empático com esse público ou não. Aqui é só discurso, então, é um ponto de atenção. E aí, monitoramento de indicadores, né? A gente tem que acompanhar o desenvolvimento contínuo dos colaboradores, tem indicadores, existem plataformas também, muitas até junto com as plataformas de recrutamento e seleção, onde você tem uma trilha de desenvolvimento do colaborador, testes, né, avaliações, e você oferece isso para ele de forma gratuita e você também monitora o desenvolvimento dele, para que você acompanhe, né, como ele começou, como ele está, para onde ele está indo, quais são os sonhos, né, o interesse de desenvolvimento dele, você oferece, né, e também faz, né, você tem testes comportamentais, você tem avaliações de desempenho que você pode fazer, avaliação 360, que é aquela que todo mundo se avalia, né, então, são coisas que você pode levar para a tua empresa e pode ser muito relevante. Pode falar, Jorge. Entrando nesse assunto aí que você falou de participar do sonho, do desenvolvimento do funcionário, uma das sensações mais desesperadoras que eu tive na minha vida foi quando eu fui no casamento de um funcionário meu. Conta pra cara, ele era bom, e quando ele casou, eu fui no casamento dele e a esposa dele veio me agradecer pela possibilidade de eles estarem casando. Porque ele se sentia seguro na minha empresa, nas palavras dela, para que eles constituíssem uma família. Inclusive, disse para mim que talvez se tivessem filho eu fosse padrinho. Eu vou te falar que foi uma das coisas mais impactantes na minha vida empresarial, porque eu fiquei vendo pessoas programando a sua vida baseada no que eu tinha para oferecer a eles. Isso me deu um desespero, que eu pensei assim, se eu estiver pensando em mandar esse cara embora amanhã, como é que eu faço? Então, assim, e esse cara, ele era bom, ao casar ele ficou ótimo. Olha que legal. Então, foi uma coisa muito interessante que aconteceu na minha vida com relação a essa coisa de funcionário. Pô, excelente depoimento, Jorge, isso é muito bacana, né? Nós, como gestores, donos de empresa, muitas vezes a gente tem essa questão, cara, não me misturo. Eu não me misturo porque o colaborador tende a confundir, né? Ele confunde essa relação que tu tá dando uma certa abertura e ele leva isso para o ambiente de trabalho. E aí você tem que ter uma conversa franca, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com grandes amigos, né? De eu contratar grandes amigos. E antes da contratação eu tive uma conversa olho no olho. Falar, cara, estou te contratando pelo teu potencial, pelo lado profissional, que eu gosto muito. Não tem nada a ver com a nossa amizade. E, cara, eu preciso que você permaneça, né, um excelente profissional, porque senão pode ser que no futuro eu tenha que te mandar embora. Eu não quero que isso afete a nossa amizade. Isso aí tem que ser um acordo muito claro. E quando você, por exemplo, você for no casamento dele, você viu, esse cara em específico, às vezes não acontece isso, ele se tornou ainda melhor, né? Isso realmente aproximou ele mais de ti, o desejo dele realmente fazer o melhor pela tua empresa, e eu tenho certeza que teve a atuação da esposa dele também, né? Então, eu acredito que sim, Jorge, dá para a gente ter um envolvimento um pouquinho mais próximo, né? Participar um pouquinho da vida, né? Sim, é lógico, né? Aí vai de cada um, mas tendo essas limitações muito bem definidas, né? Muito claras. E quando o profissional acaba confundindo, você chama ele para uma boa conversa, fala, amigão, gosto de ti, tu é uma boa pessoa,
né? Não quero deixar de ter esse carinho que eu tenho por você, mas, cara, tu tá confundindo, tá? Aqui na empresa eu preciso que você tenha desempenho, tenha performance, não confunda o carinho que eu tenho por você como pessoa pelo profissional aqui, que você realmente tem que ter resultados. Então, esse acordo, esse contrato tem que ser muito claro e firmado com cada profissional. E, pessoal, aqui, ó, alguma dúvida? Aqui nós estamos chegando ao fim do conteúdo que eu trouxe. Tem mais algumas coisas que eu queria falar para vocês, só para encerrar. O Jorjão, primeiro obrigado pela participação. Se tiver mais alguém, pode falar, Lê. Só vou colocar aqui o link para vocês preencherem nome, para participarem do sorteio da FENALT, de um par de ingressos da FENALT, tá? O sorteio não vai ser agora, vai ser no final do mês de novembro, mas quem está participando hoje e quem participar do próximo Alta Valiara Experience vai concorrer. Vou colocar o link aqui, tá? Show de bola. E, pessoal, aproveitando, nós estamos lançando no mercado, tá, uma plataforma de contratação chamada Pitch-In, que é exclusiva para o segmento automotivo, para vender. Ela não serve só para vendedores, tá? Mas ela nasceu com a ideia de contratação de vendedores. E ela tem todos aqueles aspectos que eu te falei, uma inteligência artificial que te ajuda a criar a vaga, que te ajuda a ranquear os colaboradores, tem teste comportamental, chega já com o pitch em vídeo do colaborador, do candidato, né? E daí, quando você chega o candidato, aí ela faz uma análise para você do perfil, ela te traz um resumo já, ela já avalia esse perfil e te ajuda muito a você a ter celeridade e assertividade na contratação. E para os profissionais, um aplicativo, onde ele baixa o aplicativo, ele tem todo o controle do processo seletivo, ele cria o perfil dele, né, ele grava os pitches, tem uma IA também que ajuda ele a gravar os pitches, faz análise do pitch, se ficou legal, se ele tem que gravar de novo. Enfim, ele baixa o perfil diretamente do LinkedIn. A gente está lançando esse ano no mercado, então a gente vai estar oferecendo aqui para vocês que ficaram até agora, tá? Que ficaram aqui, que permaneceram firmes. Eu agradeço demais o tempo de vocês. Eu falo para todo mundo que eu tenho a oportunidade de fazer palestras, treinamentos, que não existe moeda mais valiosa no mundo do que o tempo. Quando você, né, disponibiliza um pouco do teu tempo para nos ouvir, para mim, realmente isso tem um valor gigante. Espero, de fato, ter colaborado um pouquinho que seja com vocês e agradeço muito. E aqui está a minha contribuição. Vou deixar, se vocês apontarem aqui o celular, vocês vão cair aqui nesse QR Code, vocês vão cair numa área de cadastro. Pode falar, Alessandra. Lê, quer falar? Eu quero falar que, assim, eu fui usuária, né? E sou usuária da plataforma do Rogério. E é muito fácil, tá? Assim, como vendedora, para você falar, para gravar vídeos, é fácil, é rápido, é super simples, é super intuitivo de usar. Eu não vou... Obrigado, Ale, pelo depoimento. Eu não vou entrar em detalhes, mas quem tiver dúvida, pode me chamar. De repente, a gente pedir o contato para ler, a gente pode fazer uma apresentação. Mas aqui, a gente está cedendo 30 dias gratuitos para vocês testarem a plataforma, para vocês lançarem as vagas, né? E você pode, através do link da plataforma, lançar a vaga onde tu quiser, né? LinkedIn, InfoJobs, Cato. E aí, quando os currículos começam a chegar, ele já vem dentro da plataforma ranqueado, já com as análises da IA do perfil. E também, se for uma obrigatoriedade, o pitch em vídeo, os profissionais já gravam os vídeos e você já tem o contato, né? Já pode ver o profissional falando, enfim, que facilita bastante aí para você contratar, principalmente um vendedor. E tem um código, quando você entrar, você vai cair numa área de cadastro, tá? Que é da Pitch-In. Complementou essa área, tem lá um campo para você inserir o código promocional, você vai colocar aqui, ó, AAVE, que é Alta Valiara Experience, como código promocional, e através desse código a gente vai habilitar para vocês usarem a plataforma durante 30 dias sem custo algum. Rogério, legal, gostei da plataforma, quanto eu pago depois? R$ 199 por mês, tá? Então, é um custo... A gente entende que é um custo baixo pelas plataformas que existem, pela tecnologia que a gente está levando. E como eu disse, não é só uma plataforma para você contratar só. É uma plataforma para você ter o banco de talentos e a gente vai estar liberando depois um módulo de treinamento para você ter interno, né? Então, todos o treinamento da tua empresa vai poder estar dentro da plataforma. O profissional entrou, vai ter um onboard, né? Os treinamentos de onboard, depois as capacitações de vendas, enfim. Vai ter muita coisa bacana, a gente vai estar colocando lá. Então, são convidados, é um mimo aí para vocês que ficaram conosco até esse horário. E quem tiver dúvida, me chame, que vai ser um prazer eu agendar uma apresentação, explicar um pouco melhor, que hoje eu estou sendo bem superficial aqui, né, porque não era esse o objetivo. Mais alguma pergunta? Bom, então é isso, Ale. Mais uma vez, obrigado a todos. Uma satisfação muito grande aqui
falar com vocês. Obrigada, Rogério. Obrigada, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode perguntar para o Rogério, hein? Pode perguntar, pessoal. Ô, Rogério. Oi. Vamos encerrar aí, vou abusar de você um pouquinho, fazer uma pergunta agora aqui. A gente passa aqui na empresa, né, por alguns desafios, e isso é do empreendedor poder estar resolvendo esses desafios, seja na gestão de pessoas, gestão de automação, de tecnologia. Toda empresa, eu tenho certeza, independente do tamanho, tem os desafios. Falando na questão de contratação de pessoas e de retenção de talentos, né, como é o tema, o que acontece aqui, que eu posso usar como exemplo na minha, né? A gente aqui na loja tem um tipo de, como é que eu vou te dizer? É um tipo de saída de funcionários, é pouco nosso turnover, mas existe. Por mais que você faça um projeto, né, estabelecido de metas de crescimento, de desenvolvimento dentro da área, seja que a gente tem pré-vendas, tem o F&A, o ADM separado dentro das determinadas áreas, ou de manutenção, esse desenvolvimento, às vezes, leva um pouco de tempo para acontecer, né? Porque até o profissional, a gente fazer um onboard, fazer o treinamento, fazer que ela seja incluída dentro dos processos da empresa, né? E conviva, essa evolução, às vezes, demora até por parte deles mesmos, né? Porque eles, às vezes, têm ali a dificuldade, criam a dificuldade do tempo, do estudo, então esse processo demora um pouco mais de crescimento. E aí, quem está de fora, vê, aqui é uma cidade pequena, as outras empresas talvez acabam vendo esses profissionais como diferenciados, né? Porque a gente treina, faz algo que hoje quase ninguém faz, é a realidade. E aí, vem até com propostas até de outras áreas, por exemplo, aconteceu essa semana aqui, uma menina do SDE, que eu tinha do pré-venda aí, um planejamento de um setor inteiro, ela tomar conta, de repente veio um operador de um outro banco, aliciou para levar ela para um outro banco, que ele saiu por um salário, de repente mesmo salário, mas ela é uma menina jovem, com esse desafio de tentar dar certo. E algo que talvez a gente, não quero parecer egoísta, mas você vendo que é uma financeira bem pequena, que tem alta rotatividade, eu conheço o colaborador, acho que teria mais futuro até aqui dentro. Mas a gente acaba tendo que apoiar para não parecer egoísta. Não, vai lá, tenta, né, isso vai dar certo. E o que acaba acontecendo no final? Em todas as áreas da empresa, 90% volta a pedir para trabalhar. Né? Mas assim, e na hora você não tem como falar, cara, assim, desculpa o português, você vai se lascar, eu tinha um projeto que não é por mal, eu vou treinar outro, me dá trabalho, mas você vai, ou vai montar o próprio negócio, cara, eu tenho pintura aqui, às vezes o cara fala, cara, eu vou montar, não tem como você falar pro cara, não monta que agora você vai, eu tenho esse projeto. O que você me diz sobre isso? Cara, isso aí... Mas Não, imagina, cara, isso é um problema que todos nós enfrentamos, né, com colaboradores, principalmente quando eles são um pouco mais jovens, né? Não sei como é que está aí, mas eu falo, quando a gente consegue entender um pouco, né, quais as ambições, né, do profissional, porque muitas vezes ele está dentro da tua empresa, alguém tem muito potencial, mas ele tem, por exemplo, eu quero ser um advogado, um exemplo, tá? E aí ele recebe muitas vezes uma sede de um escritório para ser, ele está fazendo faculdade para ser estagiário, muitas vezes não é o salário, é o sonho dele. Eu já trabalhei em excelentes empresas, até 2015, eu trabalhei dentro de concessionárias e lojas. E quando eu fui pedir demissão na minha última empresa, era uma empresa que estava super bem, né? Bem remunerado, o dono ele não entendia, né? Cara, mas tu tem um relacionamento, tá bem aqui, tu acabou de comprar casa aqui do lado. Eu falei, cara, mas não tem a ver com isso, tem a ver com o meu sonho, né? Com o meu propósito, né? Porque eu não fui para outra concessionária, né? Eu saí, eu fui cuidar, né, dos meus sonhos aí. Então, muitas vezes é isso, né? E, obviamente, que entre o sonho e a realidade, entre o sonho acontecer e as minhas contas que eu tenho que pagar, leva um tempo. Né? Muitas vezes acontece isso, né? O colaborador sai, não acontece no tempo que ele esperava, ele se frustra, ele quer voltar, porque ele tinha uma segurança, ele tinha uma remuneração legal contigo, ele quer voltar para trás, né? Eu acho difícil uma coisa que pode minimizar, talvez, realmente, né? Sempre tentar entender as pretensões, as ambições, os sonhos, né? O quanto a tua empresa pode fazer parte disso, até que momento, porque depende, a pessoa quer ser gestora da tua empresa, ela quer se tornar, você sabe que esse cara ele pode ter uma vida mais longa, né? Porque ele não vai sair da tua empresa e ir para outra do mesmo segmento,
né, sendo que ele já se encontrou ali. Só aquele cabeça dura, né, que ele fala, ele acha que a grama do vizinho é mais verde que a tua. Mas, no geral, é isso, eu não vejo muito. É mais essa questão de estudar, de conhecer bem o colaborador, as pretensões, os sonhos deles, as ambições, o propósito, e ver até onde isso se encaixa, até que momento acho que tu vai poder contar com aquele profissional. E você já vai ter mais, daqui tanto tempo ele não fica muito, porque ele tem outros caminhos aí. Só para deixar claro aqui que a gente vem perdendo, tirando essa que é para operador de banco, são para outras áreas quando sai. Geralmente aqui para minha área mesmo nunca aconteceu. O que eu venho fazendo eu não sei se eu estou errado, me diga, quando acontece esse tipo de coisa, eu sento para dar esse feedback e conversar, eu tento deixar as portas da empresa abertas, dar uma segurança, só vai lá, tenta mesmo, que é o que eu posso fazer, falar, cara, vai lá, tenta, se não der certo, as portas estão abertas, volto, ou eu devia brecar isso, você acha? Eu não, na minha opinião, não. Primeiro que o mercado, ele é um mercado... Tá aí, né? A gente está sendo assediado, os bons profissionais são assediados. Eu acho que eu tenho que olhar mais em como eu posso, talvez, estar retendo esse talento. Estudar se cabe uma contraproposta, se a questão é financeira, né? Olha, você é um profissional que eu valorizo, eu acho que não queria esperar uma oferta de fora para te reconhecer, mas, cara, eu vou antecipar algo que eu já faria no futuro e vou reconhecer algo a mais para ti, para que tu fique. E aí tu vai entender se é uma questão financeira, se é uma questão de propósito mesmo. E aí mas eu não barraria, não, cara. Não, cara, vai, mantém as portas abertas, porque é isso. Se é um bom profissional, você vai aceitar ele de volta, né? E tá tudo certo. Acho que antes do William, não sei se o William quer falar antes do Jorge, tu tinha... Não? Já foi? Então fala, Jorgeão. Tá no mudo. Desculpa aí estar falando tanto, mas é sempre dentro do que você está falando aí. Essa coisa que você falou da retenção do funcionário, uma coisa que eu nunca tive muito sucesso foi com o tal do colaborador com carteira. Eu sempre fiquei muito... Eu sempre me senti assim, o cara que tem carteira, você fica meio refém dele. Porque ele começa a querer dizer, porque se eu for, eu levo todo mundo, coisa e tal. O que é realmente válido no colaborador com carteira? Ou quem tem que ter carteira é você, e você tem que se garantir na carteira da sua loja e botar a galera lá para vender para os seus? Esse é um dilema que todos enfrentamos, né? O vendedor, o bom vendedor, ele, de fato, quando ele vai para outro lugar, a chance de levar muitos clientes é grande, né? Porque ele é um cara que ativou o cliente. Eu acredito que, como loja, como empresa, a gente tem que ter um cuidado, não só deixar o cliente... O que muitas lojas fazem? Deixa o cliente 100% na mão do vendedor, tá? E não tem nenhuma relação com o cliente, não tem nenhum contato, né? E aí o vendedor vende. Não, o que eu faço aqui para você, eu vou fazer em outra empresa. Mas se a tua empresa, né, já tem um contato com o cliente, né, de frequência, não só no pós-atendimento, né, a preocupação quando o cliente retorna, de você prestar um bom atendimento para um problema que ele está tendo, né? Se você realmente cuida do teu cliente, ele pode até gostar muito do vendedor, mas ele vai pelo menos pensar 2 vezes, né? Putz, será? Eu sempre comprei ali, sempre fui bem atendido. Então, assim, a minha sugestão é não deixar o cliente 100% na mão do vendedor, porque isso é impossível a gente zerar 100%. O bom vendedor, ele tem a carteira de fato, e ele vai acabar levando. O que a gente tem que tentar é valorizar esse cara, se ele é um bom profissional, e ter ações, né, que você também mantenha o contato ativo com os clientes, não abandone o teu cliente, porque o cliente é da loja, né, mas o vendedor sai, ele leva mesmo. Isso é bem difícil. Valeu, obrigado. Obrigado pelas perguntas. Mais alguma? Não sei se a gente tem tempo ainda, Lê, mais? Acho que ninguém, né? Quer falar as últimas palavras aí, Rogério? Não, agradecer a interação de todos aí. Eu acho que talvez uma dúvida de outro acaba sendo a de outro também. Pessoal, obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês. Esse mercado, ele é muito, eu falo, muito carente de algumas práticas, né? A gente está vendo hoje muitas empresas já se profissionalizando, dando os passos, né, realmente em questão de tecnologia, em questão de atendimento, de novas ferramentas, de processos, né, e cuidando de pessoas também, mas sempre tem pontos aí que a gente acaba deixando escapar. Eu acho que nós temos que nos conversar e realmente profissionalizar o nosso segmento, né, cada vez mais. Então, realmente elevar o nível, e os profissionais que estão ficando, não mais aceitar profissional que não está comprometido,
que não veste a camisa da tua empresa. Muitas vezes nós viciamos nesse mercado, né, aceitando pessoas que não são legais, eu tenho que cobrir, eu não posso ficar sozinho. Às vezes, realmente, nós temos que, às vezes, dar conta do recado lá, até ter alguém legal na empresa, porque o negócio de ter pessoas que não são comprometidas, na minha opinião, já não podemos mais aceitar, né? Estamos preparados, né, Rogério? Sem dúvida. Nosso muito obrigado. Rogério, pessoal que está aqui até agora, boas vendas e boas compras. Sucesso, pessoal. Vamos adiante. Boa noite, eu que agradeço. Valeu, boa noite. Boa noite, obrigado. Valeu. Boa noite para todo mundo aí. Abraço, William. Um abraço, meu amigo. Muito bom.